Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito. Hoje, irmãos, eu gostaria de falar: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, tá difícil. Tá difícil nós sermos justos, tá difícil nós fazermos a vontade de Deus. Ou o que parece, irmãos, quando nós estamos dentro da casa do Senhor, nós somos perseguidos, somos ridicularizados por sermos fiéis a Deus. O que parece muitas das vezes é ser um crente meio mundo, meio igreja, laodiceia, vamos dizer assim, morno, e que agrada mais aos outros. Porque às vezes a gente pensa, irmãos, que a perseguição ela vai vir pelos de fora, mas muitas das vezes não, irmãos. A perseguição ela está dentro da nossa denominação, da nossa congregação, aonde nós fazemos parte. Então veja como as coisas estão acontecendo. Por que, meus irmãos? Por que nós, às vezes, por fazer a vontade de Deus, por cumprirmos os mandamentos do Senhor, fazer a vontade de Deus, vamos dizer assim, de uma forma coerente, de uma forma inteligente, de uma forma sábia, nós somos perseguidos? Irmãos, isso é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque a gente não espera, não é isso que nós esperamos, ser perseguido dentro da igreja. Mas primeiro vamos falar da perseguição do lado de fora, vamos dizer assim. Nós vemos que a igreja sempre foi perseguida. Nos primeiros séculos a igreja foi perseguida, muitos fiéis foram mortos. Mas o que Jesus fala aqui no Sermão da Montanha? Porque deles é o reino dos céus. Porque nós vemos, irmãos, porque já está ganho. Quando as pessoas eram martirizadas no primeiro século e não negavam ao Senhor, era instantânea a sua salvação, irmãos. Então veja que isso é bom, nós sermos perseguidos. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus e estamos sendo perseguidos, isso é bênção para a nossa vida. Nós somos bem-aventurados quando nós cumprirmos isso. Somos fiéis ao Senhor. E às vezes você está no trabalho, ou está na escola, ou está em qualquer outro lugar, e você não compactua, não aceita uma ou outra situação. Isso é bom. Por que que é bom? E quando nós somos perseguidos, ainda é melhor. Porque é bom, você já está fazendo a vontade de Deus. E quando as pessoas veem a diferença que você não faz, que você não aceita, que você não compactua, que você não faz parte ali, está rejeitando aquele momento, aquela prática, isso melhor ainda. Porque as pessoas estão vendo um bom exemplo, estão vendo uma pessoa que segue a justiça, que pratica a justiça e que faz a vontade do justo juiz. Então nós esperamos às vezes, ou todas as vezes, sermos perseguidos pelo mundo, por aqueles que não fazem a vontade de Deus, por aqueles que não querem a vontade de Deus. Essa, muitas das vezes, é a nossa, não vou dizer a nossa esperança, mas deveria ser a nossa realidade. E é a nossa realidade. Mas ao que parece, irmãos, é que está muito mais dentro do que fora. Mas concluindo a questão de fora, não fica preocupado, não se preocupa não. Vai ser perseguido lá de fora, você vai ter algumas práticas, algumas coisas que você vai guardar, que você vai ter reverência, que você vai ter busca com Deus, que você vai ter princípios, principalmente princípios para com a palavra. E o que vai acontecer? Vai ser perseguido, vai ser ridicularizado, mas as pessoas têm que ver a diferença na minha e na sua vida. Então, cabe a nós fazermos a vontade de Deus. E quando nós olhamos para dentro da igreja, que é difícil, que a gente não espera ser perseguido, nós encontramos, meus irmãos, um cenário meio complicado. Por quê? Porque as pessoas estão perseguindo umas das outras, mas não é perseguição porque às vezes uma está em pecado, está numa situação difícil, caiu numa situação difícil, caiu num laço. Não, não é isso. Perseguem aqueles que fazem a vontade de Deus com sinceridade, com amor, com busca, voluntariamente, buscam a presença do Senhor para estar mais perto do Senhor, para glorificar mais a presença de Deus. E às vezes, fazendo isso, lendo mais a Bíblia, se preparando mais, buscando mais a Deus, acaba sendo perseguido como? As pessoas falam, ah lá o crente, só ele quer ir para o céu, só ele é santo, só ele é isso, só ele é aquilo. Então essa é uma das formas de perseguição. É uma forma enrustida, porém existe perseguição sim dentro da igreja. Não é bom. Era bom se não tivesse, e não é bom que tenha. Mas, se Jesus falou que bem-aventurados quando sois perseguidos, é porque, meus irmãos, verdadeiramente e tristemente é o que aconteceria. Tanto fora da igreja, como aconteceu no primeiro século, que as pessoas foram martirizadas, e até uns tempos atrás era assim mesmo, o crente, lá o crente. Mas o crente era mais respeitado pelo mundo, vamos dizer assim, pelo sistema mundano, do que é hoje. Hoje o crente
infelizmente, muitos não têm respeito pelos crentes, principalmente aqueles que às vezes dizem crente, mas não praticam a palavra. Então, esses que se dizem crente, não praticam a palavra, e que muitas das vezes, meus irmãos, não é visto nem como crente, eles acabam perseguindo aqueles que são fiéis, aqueles que buscam o Senhor dentro da igreja. Então é necessário nós praticarmos a justiça, fazermos a vontade de Deus, vamos sofrer perseguição sim, por causa da justiça, porque nós vamos, justiça é querer ser justo, querer ser fiel, querer buscar a Deus, e isso vai acontecer. Perseguição vai haver, meus irmãos, mas cabe a nós não esmorecer, não desanimar, mas sim estarmos firmes na presença do Todo-Poderoso. Amém? Fiquem na paz, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.